Pokémon Firehead. Hoje eu irei zerar esse jogo, mas não da maneira comum, e sim no desafio Nuzlocke. O desafio Nuzlocke adiciona algumas regras para deixar o jogo mais difícil. A primeira regra é que eu só posso capturar o primeiro Pokémon de cada rota. A segunda regra é que se o Pokémon morrer, já era, eu não posso mais usar ele. Resumindo, ele vai de base. A terceira regra é que eu vou colocar uns nomezinhos nos Pokémon só para ter um carinho a mais. Para iniciar nossa jornada, eu escolhi o Bulbasauro como inicial. Coloquei o nome dele de X-Salada, derrotei o nosso rival, fiz a quest do Professor Carvalho e agora a gente estava pronto para começar o jogo de verdade. Fui até a rota 22 atrás de um Mankey, mas acabei encontrando um Rattata, que não é um problema, o Rattata é um ótimo Pokémon. Depois disso, fui direto pro bosque de Viridian, capturei um Weedle e apelidei ele de Pum. E treinei o Rattata, que destruiu completamente os treinadores desse bosque. Era o momento de enfrentar o nosso primeiro ginásio. Comecei com o meu X-Salada e o Brock começou com seu Geodude. Depois veio um Onix que também não durou muito tempo. E assim conquistamos nossa primeira insígnia. Depois disso ganhei um tênis de corrida da minha mãe, enfrentei um monte de treinadores diferentes, fui até a rota 3 e capturei um Pidgey, que eu não lembro o nome dele porque eu não vou usar esse Pokémon. E na rota 4 eu comprei um Magikarp e coloquei o nome dele de Destruidor. Entrei no Monte Moon, matei 1 milhão de Zubats, incluindo o primeiro que encontrei, eu matei ele sem querer, mas tudo tem seu lado bom. O Rattata ganhou o Hyper Fang, que é um ataque muito bom que tem muitas chances de critar. E o X-Salada evoluiu para um Ivysaur. Depois disso foi só bater na equipe Rocket, pegar uns fósseis e ir direto para a cidade de Cerulean. Lá eu capturei um Spearow e coloquei o nome dela de Piru. Upei todos os meus Pokémons até o level 17 e fui enfrentar o segundo ginásio. Que não foi uma boa ideia, porque todos os Pokémons da Misty estavam level 20 pra cima. A Misty começou com a Style e eu comecei com o meu X-Salada, que não começou tão bem, porque ele já ficou confuso recebendo um pulso d'água na cara. Só que ele deu a volta por cima, ele deu uma rajada de semente que tirou bastante vida da Staryu, tancou o ataque dela e depois deu um segundo golpe que derrotou o primeiro Pokémon da Misty. Agora era a vez da Starmie, que já chegou dando muito dano no meu Pokémon. Tentei colocar ela pra dormir, mas isso não durou muito tempo. Ela deu um golpe tão forte que quase levou meu Pokémon de base. Na cagada, coloquei ela pra dormir de novo, curei meu Pokémon e depois dei 12 ataques nela, que acabou finalizando o jogo. Segunda insígnia conquistada, agora é a vez de derrotar o Green. Minha única preocupação nessa batalha é que o Charmander tinha aprendido um golpe de fogo, mas eu resolvi confiar no potencial dos meus Pokémons e fui mesmo assim. O Green começou com um Pidgeotto level 17, que não foi um problema pro meu Ratatouille. Depois ele enviou um Rattata que deu bastante dano na Piru, mas não foi o suficiente para derrotar ela. Agora era a vez do Charmander. Tentei usar a Piru para derrotar ele, mas não foi uma boa ideia. Ela ficou com 1 de vida depois de um Ember. Então resolvi trocar ela pelo Rattata, que conseguiu vencer fácil do Charmander, com alguns Hyperfangs. E o Abra eu joguei o X-Salada, que cuidou muito fácil dele, ele só tinha teleportar. Depois de derrotado e humilhado, nosso rival vai embora. Nessa hora eu desbloqueei uma parte muito chata que tem muitos treinadores. Então foi aí que eu cometi um dos meus maiores erros nessa gameplay, que foi tentar usar a mecânica de acelerar o jogo no emulador. Chegou um momento que o jogo estava tão acelerado que eu não estava mais prestando tanta atenção e só estava clicando no A para os meus Pokémons derrotarem logo os inimigos pelo caminho. E foi numa dessas que o Ratatouille tomou um crítico de um Mankey e foi de base. Enfrentei todos os outros treinadores com ódio no coração e cheguei até um tal de Bill, um maníaco por Pokémon. Em troca da nossa ajuda em transformar ele novamente em humano, ele deu um acesso a um navio. Então fui em direção à próxima cidade, até que me deparei com um membro da equipe Rocket que destruiu completamente a casa de uma senhorinha. Fui batalhar com ele, mas o inesperado aconteceu. O Machop deu um crítico na Piru. Em meio de tantas mortes, tristezas, eu vi uma luz no fim do túnel. O Magikarp, que ficou muito tempo no Daycare, subiu até o nível 24 e evoluiu para um Gyarados.
Agora sim ele era uma máquina de destruição. Ele estava preparado para vingar todos os seus companheiros que morreram enquanto ele não podia fazer nada na party. No caminho para a Cidade de Vermelho, enfrentei diversos treinadores e nenhum deles foram páreo para a força do meu destruidor. Fui até as cavernas dos Diglets e capturei um Diglett que ia ser muito útil no próximo ginásio, mas infelizmente ele não durou tanto tempo, porque na segunda batalha contra o rival ele tomou um Hyperfang que deu crítico e ele também foi de base. Em geral essa batalha nem foi tão difícil porque meu Gyarados simplesmente estourou todo mundo. No final da batalha eu consegui o HM Cut. Já que eu não tinha capturado nenhum Pokémon nas rotas anteriores, eu voltei algumas rotas e capturei um Meow. Coloquei o Cut nele e agora é só ir pro ginásio. Eu tinha acabado de perder minha estratégia com o terceiro ginásio, mas por sorte eu tinha o TM Dig na minha bolsa. E adivinha quem aprende? O Meow, que eu esqueci de colocar o nome. Mas nossa estratégia estava recuperada. Então eu parti pro terceiro ginásio. O meu mano Surge começou com um Voltorb, que não foi nenhum problema, 2 digs ele já foi de base. O próximo era o Pikachu, que também não foi nenhum problema, 1 dig e ele já morreu. Mas agora começou o verdadeiro desafio, Raichu entra no campo. O Pikachu morreu e me deixou paralisado. E o Raichu ainda acertou 2 Double Team, e eu ainda acertei um dig nele. Mas a felicidade de pobre dura pouco. O Raichu era bem mais rápido que eu e ainda tinha o Shockwave que dava bastante dano. Então, pois é. Obrigado, Meow. Foi bom ter você na equipe. Usei o X-Salada que colocou o Raichu pra dormir e sem muitas dificuldades venceu dele. Conseguimos conquistar a terceira insígnia, mas infelizmente sem o nosso mano Meow. Sem Meow, sem Cut. E sem Cut não dá pra prosseguir. Então infelizmente eu tive que usar uma HM no meu inicial. Na rota 9 eu matei um Spearow e na rota 10 eu capturei outro Spearow, que eu não vou usar. Nem ferrando que eu ia ensinar outro HM pro meu X-Salada. Então eu resolvi entrar na caverna sem enxergar nada. E meu Deus do céu, que experiência horrível. Mas há males que vêm para o bem. Na caverna eu encontrei um Geodude, e colocando o nome dele de Calvo. E meu Ivysaur evoluiu para um Venusaur. Cheguei na tão temida Lavendertal. Corri direto para a próxima cidade. E no caminho pra lá, eu encontrei uma adorável Growlithe. Capturei ela e coloquei o nome de Azula. Peguei o Fly, ensinei pro meu Pidgey e voei pro Daycare. Recentemente eu zerei Pokémon Let's Go Eevee e eu adoro a mecânica que todos os Pokémons ganham XP depois da batalha ou depois de capturar um Pokémon. Eu nunca tive dificuldade de upar o Pokémon de level baixo quando capturei ele. E eu só citei Pokémon Let's Go porque eu queria mostrar meus Pokémon Shines. Se liga nisso aí. Enquanto deixei a Azula upando, eu fui direto para a cidade de Celadon e fui enfrentar a equipe Rocket, que não foi nada demais. Então vou pular direto para a batalha principal, que também não foi muita coisa, eu simplesmente destruí o Giovanni. Depois de ter ficado girando um tempão no Daycare, na velocidade 16 mais, eu finalmente peguei a Azula level 30. Então eu decidi que ela estava preparada para receber a Pedra do Fogo e evoluir para uma grande arcana. Resolvi testar o poder da Azula indo para a Torre Fantasma. E fantasma nenhum conseguiu parar essa guerreira feroz. Calmei a mãe Marowak na base da porrada e depois estava um velhinho no topo da torre. Ganhei uma Pokéflauta, então resolvi ir atrás do quarto membro da nossa equipe, o Snorlax. Snorlax não gosta de ser acordado, então obviamente ele veio pra cima. A batalha foi fácil e eu consegui capturar ele finalmente. Coloquei o nome dele de Casimiro. Estava quase na hora de irmos atrás do quinto membro. Oi, tô aqui no final pra falar que sim, eu dividi esse vídeo em 2 partes porque eu tava ansioso pra lançar alguma coisa no canal. E pra vocês seguirem minha conta de desenho.